Olá, meus amores do primeiro ano do ensino médio do Colégio Salesiano do Recife. Aqui quem fala é a professora Graziela Moraes, professora de História de vocês. E nesse momento, o objetivo desse vídeo é fazer com que vocês possam mergulhar um pouquinho nas discussões sobre as civilizações mesopotâmicas, né? Claro que essa aula de hoje é continuidade de algo que já vivenciamos em outros momentos em que tratamos um pouco sobre a geografia da Mesopotâmia e, claro, a primeira civilização que vai dar um tom diferenciado a essa parte do mundo que fica na região oriental, né? Já tratamos um pouco sobre os povos sumérios. Falamos um pouco da influência dos rios nas atividades dos povos que vão viver nessa região e que vão instituir uma civilização. A influência, inclusive, da escrita cuneiforme, bem como da religiosidade dos povos sumérios em demais povos que vão vir ocupar esse território posteriormente. Como também tratamos que, como os sumérios, diante da sua estrutura político-administrativa, estavam organizados em cidades-estados, essas cidades-estados começaram em alguns momentos a disputarem território. Essa disputa acabou fragilizando o domínio dos sumérios sobre essa região, que era um entreposto comercial importante, um lugar de encontro de vários povos, e um lugar que, em meio a uma região desértica, por meio dos seus rios Tigre e Eufrates, permitia uma grande gama de desenvolvimento agrícola. Claro que esse desenvolvimento ele foi favorecido também pelo saber técnico dos sumérios, que construíram diques, redes de canais, e que, por meio da irrigação, favoreceram a ampliação dessa agricultura, certo? Mas, com o fim da dominação dos sumérios sobre essa região, a gente vai dar início aos chamados acádios, ou seja, nós veremos vários povos que vão sucessivamente ocupando essa região. Mas, enfim, quem eram os acádios, ou os acadianos? Os acadianos, eles eram povos de origem semita. Aliás, boa parte desses povos que circulam pelo Oriente Médio, eles vinham de origem, eles eram tratados como sujeitos de origem semita. Semita é uma expressão, inclusive, utilizada na Bíblia. E esses semitas, na verdade, eles vão se expandir por vários territórios. Entre esses territórios, eles irão ocupar a Suméria. A Suméria que começava a andar, ou melhor, a entrar em declínio. E diante desse declínio, melhor coisa, ou seja, diante de uma civilização em crise, se favorece a invasão de outros povos. Muitos estavam de olho na Mesopotâmia. Então, enquanto os sumérios disputavam entre eles a ocupação de suas cidades-estado, os acadianos decidiram se articular e invadir a Suméria. Por tabela, vencerão. E lá a gente vai ter a formação do primeiro reino, formado por Sargão I, dos acadianos. Inclusive, Sargão ele vai ser um mentor, vai dar origem a uma dinastia semita nessa região. E, claro, por ser o novo fundador, ele também vai criar uma cidade, ele vai transformar, vai mudar algumas coisas que haviam sido impostas pelos sumérios. E aí, Acade se torna a cidade capital desse império. E é importante falar porque nesse momento, com os acadianos, a gente vai ter a centralização política, ou seja, a gente vai ter uma unificação. Aquele modelo de cidade-estado, ele acaba sendo colocado por terra, e Sargão I ele vai governar todo o território, ou seja, o poder se concentra em sua mão para decidir sobre leis, medidas, exército, tudo aquilo que era pertinente à civilização acadiana, certo? Então, ele vai ser, inclusive, conhecido como soberano dos quatro cantos do mundo, Por quê? Porque Sargão I ele vai concentrar as 4 cidades mais importantes da Mesopotâmia, que, diga-se de passagem, era, naquele contexto, um dos territórios mais valiosos que havia naquela região, naquele contexto. Então, ele vai ter o controle sobre Acade, Babel, Uruk e Calné.
que vão ser fortes na produção agrícola, mas também na atividade comercial, e um ponto de encontro de comerciantes, um ponto de encontro, não é, ou melhor, não só de encontro, mas também de passagens, né, era um lugar que a gente poderia chamar de entreposto comercial. Então, esse lugar ele vai ser muito propício a trazer riquezas também para os acadianos, como também chamar a atenção de outros povos para a riqueza agrícola desse lugar, certo? Quando a gente fala dos acadianos, com Sargão I, a gente institui o primeiro Império Mesopotâmico, né? Que vai se estender do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Porém, da mesma maneira que os sumérios tiveram seu tempo de glória e esplendor, os acadianos também tiveram seu tempo de glória e esplendor, que vai acabar por volta de 2100 a.C. Várias disputas internas, bem como invasões de outros povos, vão garantir o fim dessa civilização, né, que garantiu a unificação política a partir das mãos de um único governante, uma única liderança. Entre os povos que invadiram essa região, tivemos os gútios, nômades originários dos Montes Zagros, no Alto do Tigre, que, claro, ainda que tenham vencido os acádios, não serão os gútios que formarão um grande estreito civilizatório dentro dessa região. Pois bem, por quê? Porque quem entra em cena agora são os chamados babilônios. E quando a gente fala babilônios, a gente lembra da cidade Babilônia. A Babilônia, ela foi uma cidade-estado que ficava também próxima ao rio Eufrates, hoje seria atual Bagdá, parte do território, né, de Bagdá, e também foi fundada por um povo semita, certo? E aí, diante dessa região, diante da crise que foi estabelecida pelos acadianos, os babilônios conseguem se firmar. Não só se firmar, como possibilitar muitas mudanças. Primeiro, a criação de um sistema educacional, claro, para os mais abastados. A escrita sumeriana ela vai permanecer influenciando os babilônios, sua forma de escrever, de pensar e de controlar a contabilidade. A gente também tem uma influência artística muito forte, uma herança, inclusive, muito importante desse momento da história da Mesopotâmia. A literatura, como também a gente vai ter uma releitura da religião sumério-acadiana. Ou seja, quando a gente vai falando dessas civilizações que vão se sucedendo ao longo do tempo na Mesopotâmia, a gente não pode imaginar que as que chegam, elas ignoram todos os aspectos das civilizações anteriores. Pelo contrário, alguns aspectos, como a escrita, a religiosidade, até mesmo o sistema de uso das questões de irrigação, vão ser adaptadas, vão ser, como é que eu poderia dizer, reconstruídas, refeitas, ressignificadas. Não há um rompimento definitivo com as práticas anteriores, certo? E aí um aspecto importante é que a cidade da Babilônia ela vai se tornar independente. Era uma cidade-estado, se tornou independente e, ao ser independente, ela vai começar a conquistar outras cidades que estavam sob o domínio, poderio dos acadianos, que, ao perderem esse território, acaba deixando nas mãos dos babilônios agora a governança sobre a Mesopotâmia. E nesse momento de governança, entre os líderes do povo babilônio, a gente também está diante de um governo centralizado. E diante dessa centralização política, Hammurabi foi um dos que teve um destaque bem significativo na história desse povo. Por quê? Primeiro, a questão do direito, né? E segundo, as transformações do ponto de vista religioso. Hammurabi ele conseguiu, por meio da criação de um código, que vai inclusive receber também o seu nome, um certo controle e uma normatização sobre aqueles que viviam sob seu domínio, certo? Além disso, a gente vai ter também uma transformação do ponto de vista religiosa. Marduk, que é deus da cidade, inclusive um deus influente entre os sumérios, se tornou o principal deus da Mesopotâmia, certo? E para o culto desse deus, ele manda inclusive construir o zigurate de Babel, tão citado e tão falado em outras circunstâncias
mundo afora. Marduk, como deus da cidade, reflete um pouco aquela herança, aquele olhar dos sumérios em relação à cidade, que, como eu falei, né, para os sumérios, era como se a cidade fosse criadora dos homens, ou seja, a cidade ela tinha uma importância, uma significância muito grande, que os babilônios continuarão contemplando, certo? Do ponto de vista do direito, é óbvio que esse código de leis, que foi intitulado Código de Hammurabi, também conhecido como Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ele vai mostrar um pouco a complexidade dessa sociedade, ela vai mostrar a hierarquia diante da sociedade babilônica e vai mostrar para a gente que esse direito, esse código de leis, ele também opera de forma desigual, a depender de quem comete o delito, de qual lugar social esse sujeito ele ocupa, certo? Então, alguns aspectos desse código vão buscar defender a vida, o direito à propriedade, como também vão ter relação com a honra, com a moral da época, certo? Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né, dessa relação melhor do Código de Hammurabi, né? E aí, claro, algumas dessas punições elas poderiam levar ao afogamento de uma pessoa, amputação da língua e até de outras partes do corpo. É um código que é muito diferente desse que, por exemplo, nós utilizamos nas nossas sociedades contemporâneas, que tem uma perspectiva, né, de uma sociedade democrática e que, claro, a gente tem toda uma composição tratada pelos direitos humanos. Isso era impensável para esse período específico da história da humanidade, e em particular nessa região da Mesopotâmia. Talvez para o próprio Hammurabi, por essa forma se conseguiria a obediência da população que no limite da Babilônia, ou melhor, da civilização agora babilônica, vivia. Esse código ele mostrava que a sociedade ela era hierarquizada. Por exemplo, no topo tínhamos o rei, depois os homens livres com status inferior, né, ou seja, pequenos comerciantes, camponeses, e por fim uma sociedade que também contava com a mão de obra escravizada, geralmente escravizados por guerra, certo? E que, claro, os direitos, deveres e privilégios desses grupos dependiam da sua categoria social. Então, a punição dependia de quem cometia o delito. É óbvio que se eu fosse um escravizado nessa sociedade, a minha punição seria muito maior. Se eu fosse um homem pobre e livre, também. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou ler aqui uns trechinhos do Código do Hammurabi e do que ele trata. Por exemplo, segundo as leis de Hammurabi, os ladrões e seus colaboradores pagariam seus feitos com a vida na maior parte dos casos. Às vezes eram cortadas as mãos e em outras era exigida uma indenização que não excederia 30 vezes o valor dos bens roubados. Ou seja, você como ladrão, você precisaria, né, pagar, quitar a sua dívida, mas ao mesmo tempo, a depender, você poderia ter suas mãos cortadas, certo? Um soldado que não cumpre seu dever e retrocede diante do inimigo devia ser condenado à morte. E aquele que o denuncia podia apropriar-se da casa do covarde. Ou seja, um militar que nega sua farda, um militar que acaba abrindo mão da sua importância diante de um exército, por exemplo, um soldado, ele é considerado um traidor em grande proporção. Por isso ele recebe a pena máxima, ser condenado à morte. E quem o denuncia pode se apropriar dos bens desse soldado. Significa dizer que isso abriu margem para que muitas denúncias falsas fossem levantadas meramente porque algumas pessoas tinham intenção em obter, em adquirir o patrimônio de outras. Por fim, para a gente concluir, a esposa que odeia seu marido e diz, tu não és meu marido, deve ser lançada ao rio com pés e mãos amarrados ou ser jogada do alto de uma torre no recinto. Ou seja, também um lugar em que a mulher não tem o direito de exercer autonomia e ela também está diante de uma percepção que a coloca no lugar de inferiorizada. Bem, na próxima aula discutiremos as demais civilizações. Até a próxima, espero que tenham gostado.
Tchau, tchau!